Olá, amigas e amigos do nosso canal no YouTube, Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Como primeira coisa, a nossa primeira lição de casa, né? Convidamos vocês a entrarem, assistirem o nosso canal, se inscrever, dar o like e acionar o sininho das notificações, porque isso nos ajuda na divulgação do nosso trabalho, vai para mais pessoas, o YouTube identifica que é de interesse, pessoas estão interessadas e vai espalhando, né? E mais pessoas podem ter acesso ao nosso material, tá bom? E é sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Mais uma vez dizemos, pode mandar comentários, questões, porque nós vamos respondendo ao longo das nossas transmissões, tá bom? Semanalmente a gente posta vídeos novos. Bom, gente, hoje eu quero falar para vocês a respeito dos registros do objeto. É uma noção muito importante da psicanálise, né? Os estatutos, os registros dos objetos na psicanálise. A psicanálise vai fazer uma leitura dos objetos, né? Quero pegar a partir de uma noção primeira de Freud a respeito disso, e depois também quero dizer algo como Lacan se refere a essas questões. Mas antes de iniciarmos essa fala, eu queria apresentar para vocês, como complemento até do encontro passado, né, onde eu falei sobre textos, né, livros de psicanálise, indicações. Eu falei aqui de alguns autores, mas eu quero mostrar para vocês hoje esses autores, né? O Luiz Alfredo Garcia Rosa, né, com esse livro Freud e o Inconsciente, né, publicado pela Jorge Zarraia Editor. É um livro muito interessante, né, porque o Luiz Alfredo Garcia Rosa, ele faz muita ponte entre psicanálise e filosofia e vai estudando os conceitos em Freud e Lacan através das bases da filosofia, né, que tanto Freud como Lacan perscrutaram, né, fizeram toda a investigação e trouxeram, que foram fundamentais para a psicanálise. Traz também algumas bases da ciência, né, algumas noções da ciência que também foram muito importantes. Então, o Garcia Rosa ele pega os conceitos fundamentais, metapsicológicos, alguns conceitos muito importantes da psicanálise, e vai examinando nesse livro e em outros trabalhos também, né? É um livro que eu indico e é um livro que eu gosto muito de trabalhar para quem está se iniciando com a psicanálise, né? Os grupos introdutórios, pessoas que não têm ainda uma leitura, ou têm ainda uma leitura, digamos assim, rasa, né? Muito inicial, né, da psicanálise, ainda não compreende bem as noções, os conceitos, os fundamentos. Então eu utilizo muito esse livro, né, porque ele ajuda muito, ele tem uma linguagem, uma narrativa também que ajuda. Garcia Rosa é um autor brasileiro, infelizmente o ano passado ele nos deixou, mas a sua obra está aqui, né? Outro autor que eu também utilizo muito do ponto de vista das noções e sobretudo também para quem está se introduzindo é esse autor aqui, o argentino Juan Davinasio, tá? O Juan Davinasio é um autor muito interessante e profícuo, tem uma produção muito grande, né, em psicanálise, né? E aqui no Brasil também a obra dele chega aqui pela Jorge Zarraia Editor. Aliás, a Jorge Zarraia Editor publica muita coisa da psicanálise, né, de seminários de Lacan, muitas obras da psicanálise, é uma editora muito interessante para nós, psicanalistas e também pessoas interessadas na literatura psicanalítica, né? E o Juan Davinasio, né, que é como disse, um autor argentino, psicanalista argentino, mas que vive muitos anos na França, né, foi aluno do Lacan, um cara muito bacana, né? Ele traz nesses livros, Sete Conceitos Cruciais da Psicanálise, um trabalho muito interessante, porque ele vai pegando assim alguns conceitos também metapsicológicos fundamentais, como castração, fala, narcisismo, sublimação, identificação superior e fora-oclusão, né, esses sete conceitos, e ele faz um estudo tanto em Freud quanto em Lacan. Como é que Freud tratava esses temas, como Lacan também tratava esses temas. É bem interessante, né? Ele faz até um painel, assim, tudo mostrando assim, como é que trabalha. É um autor muito bom também para quem está se introduzindo em psicanálise. Eu recomendo. Tem esse outro livro dele também que eu falei, também publicado pela Jorge Zarraia Editor aqui, né? Que é 5 lições sobre a teoria de Jacques Lacan, né? Está aqui para vocês verem, né? Também publicado pela Josar. E nesse trabalho
ele fala precisamente do inconsciente, gozo, objeto A, fantasia, corpo, né? As noções de Jacques Lacan em torno desses elementos, desses conceitos, né? Também faz visitações em Freud, ele sempre faz esse processo, né? De Freud, Lacan, né? E as bases teóricas que dão sustentação a essas noções fundamentais da psicanálise, né? Então são dois autores que eu recomendo, né? O argentino, muitos anos radicado na França, Juan Davinasio, né? Para quem está se introduzindo em psicanálise, ele é ótimo, excelente, né? Ele tem uma explicação muito boa. E também o Luiz Alfredo Garcia Rosa, um autor brasileiro, né, que também nos ajuda muito, né, nessa introdução e nesse livro, especialmente Freud Inconsciente, ele faz um percurso colocando assim, as pegadas da filosofia e das ciências como bases para a construção da psicanálise, tá bom? Feito essas exposições aqui para vocês, vamos entrar agora no tema que eu desejo tratar com vocês, que é esses estatutos ou registros do objeto em psicanálise. Bom, um primeiro registro muito interessante que Freud vai desenvolver sobre a questão do objeto, nós podemos encontrar já lá no volume 1 das suas obras completas, e como eu disse para vocês no vídeo passado, hoje vocês podem encontrar esses suplementos, né, separadamente, né, cada um separadamente. Antigamente não, hoje pode. Então, no volume 1, onde ele vai trabalhar especialmente o Entwurf, ou o Projeto para uma Psicologia Científica, né? Um trabalho que, como eu disse, Freud não chegou a publicar, mas ele guardou, né? Ficou guardado, né? E esse material foi publicado em 1950, 11 anos após a morte dele, com autorização da família. Mas esse livro, né, como também eu lembrei no vídeo passado, ele traz, assim, digamos assim, a arquitetura da teoria freudiana, a ossatura da teoria freudiana, numa linguagem que é meio neurológica, mas ela é assim, é um entre dois, entre a neurologia e já a passagem para o psiquismo, porque aquele momento de Freud, 1895, era o momento da passagem dele para essa outra ideia, para esse outro sistema de pensamento que é a psicanálise. Tanto que em 1895, num outro texto chamado Estudo sobre a Histeria, que ele publicou em parceria com Joseph Breuer, que foi seu primeiro grande parceiro, ele grifou pela primeira vez o termo psicanálise, e a psicanálise é batizada a partir daí, de 1895, pelo grifo que ele faz nesse trabalho chamado Estudo sobre a Histeria. Bom, mas dentro daquilo que a gente pretende abordar para você agora, né, na segunda parte do projeto, na primeira parte ele faz uma exposição do sistema, né, utilizando os sistemas de neurônios, permeáveis, impermeáveis e perceptíveis, a noção de quantidade e de qualidade. Também, né, que ele vai trazer elementos, sobretudo para explicar a quantidade e conversão para a qualidade com a física de Isaac Newton, né? O princípio de inércia e o princípio de constância, tá? Mas na segunda parte, ele começa a fazer uma exposição da questão do objeto que ele vai desenvolver ao longo de sua teoria, né? E lá ele coloca dois aspectos fundamentais, né? E vai desenvolver, repito, ao longo de sua teoria, dois aspectos fundamentais para a gente começar a pensar o que é objeto em psicanálise, né? Uma é a noção de objeto perdido e o outro o objeto falta. Qual a distinção objeto perdido e objeto falta? O objeto perdido é aquele objeto para sempre perdido, né? Jamais reencontrável, porque ele é um objeto que não é da existência física, ele não é um objeto sensível, imanente, né? Que a gente toca, que a gente tateia ele, não é? Ele é um objeto, né, que é uma construção mental, tá? Então, Freud vai começar a falar dessas noções de objeto, primeiro através de um conceito que ele vai chamar das Ding, que traduzindo chamamos de a coisa. Esse objeto seria percebido a partir da falta dele, da ausência dele, né? A gente começava a ter a primeira forma de contato, já o bebê, né? O bebê humano, né? Começa a ter a noção de objeto a partir do momento de uma experiência que a criança vai ter, uma experiência de satisfação, que Freud chamava a primeira experiência de satisfação, que seria uma experiência alucinada, porque ela seria uma experiência vivificada, não pela presença do objeto, mas pela ausência do objeto. E aí a criança alucinava esse objeto, né?
ou sonhava esse objeto, e fazia toda uma gestualidade de satisfação, não é? Em torno dele. Não é? Então, ele trabalha essa noção a partir de uma teoria que ele vai chamar de teoria anaclítica, que é a teoria do apoio-desvio, onde a criança, através da amamentação, ela vai fazer um primeiro movimento que é atender às suas necessidades básicas, biológica, orgânica, de nutrientes. Não é? Então, ela suga o seio da mãe, não é? E vai absorver o alimento, o leite, não é? Que vai satisfazê-la. Quando ela se satisfaz da necessidade, ela insiste no movimento em relação ao seio da mãe, que não é mais o sugar, é o chupar. Ela fica chupando o bico do peito da mãe. E ali ela vai começar a constituir nas bordazinhas da boca dela uma noção de satisfação de objetal. A mãe tira a criança, põe para dormir, a criança dorme, e muitas vezes quando ela está dormindo, ela começa a balbuciar, dormindo, né? um movimento de satisfação em relação a algo, né? Que na realidade ela está sonhando, ela está alucinando. E é a partir dessa noção que Freud foi chamada a primeira experiência de satisfação da criança, que vai ser o registro do objeto, mas como objeto perdido. Como Freud dizia, um objeto para sempre perdido, mas jamais possuído. E esse objeto para sempre perdido e jamais possuído, Freud vai chamar de objeto das Dinge, a coisa. Tá? No entanto, uma parte desse objeto, né, ele é representado, ele é capturado, não o objeto como tal, porque os objetos do inconsciente são imateriais, né? Mas ele é recuperado por uma representação de palavra, por linguagem, pela linguagem. E essa representação de palavra, de linguagem, Freud vai chamar de objeto falta. E a noção que ele vai utilizar para denominar esse mesmo nome, que é a coisa, né? Ele vai chamar de Die Sage. Porque o alemão ele permite fazer duas noções da palavra coisa distintamente, ou como Freud utilizava. Uma é das Dinge, que fala do objeto perdido, e o outro é Die Sage, que é esse objeto que foi perdido, mas uma parte foi, digamos assim, representada no campo da palavra, no campo da linguagem. E aí esse objeto foi representado no campo da palavra, no campo da linguagem, nós vamos chamar de objeto falta. Então esses são dois estatutos muito importantes, fundamentais na questão da psicanálise. O objeto perdido, das Dinge, o objeto falta, Die Sage. Lacan vai trabalhar essas coisas a partir da noção de objeto A. Né? O objeto A é um objeto perdido, que Lacan vai dizer da ordem do real, porque o real para a psicanálise não é a realidade em si, a realidade sensível, mas é a realidade psíquica, ou seja, é o impossível, o indizível, o intangível, o inominável, o inefável. É aquilo que a experiência da palavra não alcança. Essa noção de objeto perdido, Lacan vai chamar de objeto A. Mas Lacan vai falar também dos objetos simbólicos, ou seja, aqueles objetos que a partir dessa perda do objeto, né, a gente vai representar a partir da sua ausência. A gente vai dar presença na ausência dele através de quê? Através da linguagem, através da palavra, através do significante. E aí vem a noção de objeto falta. O falos, por exemplo, ele vai ser trabalhado no estatuto imaginário, no estatuto simbólico, no estatuto real, mas ele é tratado também como objeto falta. Como objeto falta, ele é um objeto do desejo. Já o objeto A, que é um objeto perdido, é um objeto que Lacan vai trabalhar como objeto causa do desejo. Então, os objetos perdidos, da dimensão do real, é o objeto causa do desejo, no caso, o objeto A. E um objeto falta, representado no campo da linguagem simbólico, ou seja, um objeto que está atravessado pelo significante, representado pelo significante, esse é objetos do desejo, tá certo? Então, esses são duas noções básicas, dois estatutos básicos, dos registros fundamentais para a gente pensar o objeto psicanálise, objeto perdido e objeto falta. Com isso, encerro esse vídeo de hoje. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.